estão fazendo aqui na cidade? Olha só, estão derrubando todas as amendoeiras aqui da Avenida Olá, professor Emerson Lucena. Olá, boa tarde, Tiago. Prazer estar aqui com você, com todas as pessoas que vão nos ouvir nesse vídeo, nesse momento. É um enorme prazer poder estar aqui com você mais uma vez, dialogando, podendo contribuir na medida do possível com aquilo que a nossa sociedade, né, tanto questiona, indaga e muitas vezes clama, né, por respostas, ações e medidas que realmente reparem alguns equívocos que nós cometemos, né? Somos humanos e podemos cometer erro, e isso é compreensível. Vamos lá. Professor, primeiro eu agradeço em nome do Ilhéus Comércio pelo seu tempo e também por essa disposição, que é uma característica sua, de sempre atender a imprensa e fazer essa ponte com a sociedade, né? Trazendo o ponto de vista da experiência da academia, mas também da vivência nos movimentos sociais, porque eu conheço também esse lado da sua trajetória. Professor, a derrubada de árvores na Avenida Soares Lopes causou grande comoção na cidade e também um impacto ambiental que já é notável no modo de existência dos pássaros que tinham aquelas árvores como seus abrigos, né? Então, a primeira pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: é possível, já nesse momento, fazer uma relação de causa e efeito entre a derrubada daquelas árvores, o comportamento que os pássaros, as maritacas, os periquitos têm tido depois dessa derrubada, inclusive a morte de alguns deles? Olha, Tiago, é possível sim. É possível sim. O que a gente tem visto aí, assistido, né, na verdade, com muito espanto, eu diria com muito horror, né? São aves que perderam seus lares, né? Seus abrigos, né? Porque aquelas árvores ali, por mais que algumas pessoas aleguem, né, e me parece, eu não li todo, eu não tive acesso ao licenciamento, né, ambiental, eu li apenas a resposta do Ministério Público, né, do promotor, contradizendo, vamos dizer assim, alguém que colocou, inclusive, que se tratava, né, aquelas amendoeiras de espécies exóticas. Tudo bem, nós entendemos que são espécies exóticas e tal, mas aí entra em questão dois aspectos. O primeiro, né, cortar uma jaqueira dentro de uma área de cabruca é bom ou é ruim para a fauna local? Essa é a questão. A mesma coisa a amendoeira, cortar ou não cortar aquela amendoeira era bom ou ruim para aqueles periquitos, maritacas, né, o jandai estrela, como alguns gostam de chamar. Então, é ruim. Você tirou lá, você desabrigou, né, vamos dizer assim, uma espécie que vivia ali, vai saber quanto tempo. Eu moro em Ilhéus há 20 anos, e há 20 anos eu vejo aquelas espécies ali. É um belíssimo espetáculo, inclusive. Final de tarde, né? Eles voam em revoada, em bandos, fazem um belíssimo espetáculo para quem está ali naquela região, tanto da avenida quanto na catedral. Então a gente consegue perceber o quanto essas aves, né, utilizavam aquele ambiente que é urbano, ou seja, aí é onde entra a arrogância nossa enquanto seres humanos, né, de achar que o urbano é nosso. Não conseguimos entender que nós, enquanto espécie, ocupamos uma área natural e que era deles.
né? Não era nossa. Passou a ser nossa a partir do momento do nosso uso da terra. Então, essa perspectiva de dominação, de entender o espaço como único e exclusivamente, que a gente chama de antropocentrismo, está ultrapassado, meu amigo. O gestor, um biólogo, um ambientalista, um cidadão que ainda não percebeu que precisamos conviver em harmonia com as demais espécies que vivem nesse planeta, esse sujeito precisa rever seu modo de vida, a sua forma de pensar, né? E principalmente sua forma de agir. Então, tudo nos leva a crer, as evidências aí, você colocou uma. Foi criado, né, ao mesmo tempo que você tem uma reação, ou melhor dizendo, uma ação negativa, o corte das amendoeiras, teve uma reação muito positiva, né? Criaram-se vários movimentos em defesa desses animais. E um dos principais é o Preserve Ilhéus, né? É um movimento que surgiu a partir do momento que as pessoas viram aquelas árvores sendo cortadas, no primeiro momento, né? Em defesa das árvores, porque é uma questão, Tiago, muito simples. Eu tenho um apego a uma árvore na minha terra natal, em Sousa, as Mangueiras, que não tem quem tire da minha cabeça essa história de vida, de subir, de ter vivido ali, de comer aquela manga, daquele espaço, né? A mesma coisa essas pessoas que bateram foto ali, outras que fizeram registro com sua família, né? Com essas amendoeiras ao fundo, ou assim por diante. Então, essa memória afetiva ao espaço e à arborização e ao espaço urbano foi completamente ignorado. Eu estou falando aí da memória em si. Imagina eu, enquanto biólogo, que tenho que defender a vida, seja ela qual for, espécie exótica ou não, nós temos que avaliar o impacto do corte dessa vida. Porque ela serve, nesse caso, exclusivamente, né? Vamos focar no caso aí, ela serve de abrigo para aves que são nativas. E aí, como é que se faz um corte de maneira, eu diria, bastante rápida, né? Foi muito rápido, muito eficiente. Cortaram 9 árvores assim, numa rapidez tremenda, né? E iam cortar praticamente todas, se um grupo de pessoas, de moradores não intervisse, não colocasse os seus vídeos na internet, não tivesse tido essa reação. Então eu vejo pelo mesmo lado um lado negativo que demonstra pessoas com falta de sensibilidade, né, ao meio ambiente, não tem essa solidariedade, né, com os animais, com a fauna, com a flora. E por outro lado eu vejo pessoas que ainda têm, né, ainda bem. E essas pessoas lutaram e fizeram sua parte. Então nós estamos vendo aí que esses vídeos comprovam, né? Por que não teve vídeo de morte dessas árvores registrando antes do corte das árvores? Por que agora? Isso é uma evidência de que houve um impacto, sim. E aquele voo noturno, depois das 10 horas, é algo normal, professor? Olha, eu não sou especialista da área, né? Eu não sou zoólogo, como a gente diz na área de biologia, não trabalho com aves, né? Não tenho uma especialidade na área de ornitologia. Mas o pouco que eu conheço não é muito normal, né? Primeiro porque essas aves, geralmente, elas se abrigam e escolhem esses locais de abrigo para fugir dos seus predadores. Então, aquelas áreas ali não foram escolhidas à toa pelos animais, né? Provavelmente porque são áreas que não têm presença, vamos dizer assim, em grande número dos seus predadores naturais. Então, aí caberia primeiro, antes de fazer o corte, ter feito um estudo, ter contratado os ornitólogos, os zoólogos. Nós temos tanta gente boa, né? Inclusive a minha colega de trabalho, a professora Selene Nogueira, fez um texto muito bom, né, no qual ela descreve exatamente isso. Que, apesar dessa espécie ela não estar
classificada como ameaçada, né? Porque as pessoas gostam muito dessa coisa de se prender à importância da espécie apenas como ameaçada, mas toda espécie, todo ser vivo tem direito à vida, está na Constituição, né? Ele não precisa estar ameaçado de extinção para a gente defender o direito à vida dele. Óbvio que essas espécies que estão ameaçadas ou extremamente ameaçadas, elas merecem a nossa atenção de maneira muito maior, né? E aí é o que a gente chama de muito preocupante, né? A questão dela na classificação. Essa espécie ela é pouco preocupante, porém, o serviço ambiental que ela presta na natureza, né? Nas matas. Você diz os periquitos, os pássaros? Sim, sim. A gente não sabe o dano que isso vai dar, né? A dispersão de sementes, controle de insetos, né? Porque são aves que se alimentam principalmente de sementes, frutos e insetos, né? Nessa fase alada. Isso tem registro na bibliografia, isso já é conhecido na bibliografia. Então, a partir do momento que eu atuo de maneira unilateral, sem ouvir a academia, sem ouvir as ONGs, sem ouvir os especialistas, né? Isso é muito ruim, né? Porque nós temos na região de Ilhéus o IFBA, que tem biólogos competentes, nós temos a UESC, nós temos a UFSB, nós temos o IFE baiano, enfim, nós temos uma infinidade, fora as outras universidades, né, particulares, que estão aqui na nossa região, que poderiam ter sido consultadas, ter sido convidadas para um debate, uma discussão a respeito do corte antes de realizar o corte. Você compreende? Compreendo. Professor, a prefeitura alega que o corte daquelas 9 árvores e de outras, se não me engano, 60, já está previsto no licenciamento ambiental. A minha pergunta é a seguinte: uma vez que existe o licenciamento ambiental e ele prevê a supressão de árvores, isso legitima e encerra a discussão sobre a derrubada de árvores em espaços urbanos? Eu diria que não, Tiago. Eu acho que reabre essa discussão, inclusive do licenciamento, né? Eu acho que tem questões que foram colocadas, né? Basta ver que o próprio Ministério Público, é importante a gente elogiar a atitude imediata da Promotoria Pública, do Ministério Público da Bahia, foi de imediato, reagiu imediatamente em defesa da população. Primeira coisa, né? O promotor Paulo Sampaio. Isso. E aí eu quero aqui, eu não ia citar nomes, né? Eu evito citar nomes, mas já que é um aspecto positivo, né? Eu acho que ele foi muito feliz no que ele alegou, né? Primeiro, de impedir o corte, né? Para que haja uma revisão das tratativas que constam nesse licenciamento. Segundo, punir, né? Punir porque o dano já foi feito, não é irreparável, não vai ser esse recurso da multa pelo dano que vai salvar as vidas dessas aves que morreram ou que vão morrer ainda, né? E muitas vão morrer ainda. Isso não vai reparar, né? Apesar de ser uma medida reparatória, mas isso, a vida perdeu, é para sempre, não tem retorno. Mas foi muito importante num sentido, primeiro, da rapidez com que o Ministério Público atuou. Segundo, a forma, né? Ou seja, parando, porque senão isso poderia ter continuado, mesmo com toda a reação da população, as pessoas poderiam se dizer, bom, eu tenho uma licença ambiental e vou continuar cortando. Mas aí cabe outras questões. Licença ambiental dada por quem? Né? Quem deu essa licença ambiental? Qual o parecer que justifica essa licença ambiental?
quais as justificativas e aspectos que foram considerados. Porque se for apenas o aspecto da espécie exótica, isso vai cair por terra, porque a espécie de árvore abrigo, aí eu vou ser bem técnico aqui, a árvore abrigo para as aves é exótica, mas quem usa não é. São as aves nativas. Então, indiretamente, gera um dano, não é, ambiental à fauna silvestre, que tem uma legislação extremamente, eu diria, bem elaborada, né, em sua defesa e no sentido de que a gente precisa respeitar essa legislação e saber qual a forma melhor de tratar esse assunto. Eu, sinceramente, por mim, se você me perguntar assim, qual é a melhor solução? É plantar novas árvores e retirar aqueles animais dali e afugentar, como alguns colegas falam, e levar para um outro local? Eu não sei, nesse momento, estudando o processo, eu não tenho uma outra saída a não ser evitar o corte das árvores. Eu não tenho. Para mim, a saída correta é esta, manter as que ainda estão lá. Entendi, professor. A conversa acabou nos levando naturalmente a uma próxima pergunta que eu tenho aqui já anotada, que é sobre a condição da amendoeira, né, como planta exótica, mas, ao mesmo tempo, introduzida, né, no cotidiano, nas paisagens urbanas de Ilhéus e de outras cidades. A amendoeira, ela causa danos ao espaço público, às calçadas, e por isso, alguns, inclusive pessoas com conhecimento na ecologia, da ecologia, pelo menos até onde sei, né, dizem que o melhor mesmo é substituir, não dessa forma que foi feita pela prefeitura, mas com cuidado e aos poucos, a amendoeira por árvores nativas da Mata Atlântica, no caso de Ilhéus. A amendoeira deve ser mesmo extinta do espaço urbano por conta dos problemas que ela causa às redes pluviais, à calçada, por exemplo? Tiago, vamos lá. Qual é o número de rede pluvial que existe no meio daqueles canteiros da Avenida Soares Lopes? Eu desconheço. Eu também não sei. Eu nunca vi uma rede pluvial ali no meio do canteiro. Eles sempre estão nas calçadas, certo? Eles sempre estão nas margens da rodovia. Então, esse é o primeiro aspecto. Se existe, realmente, eu gostaria de ver qual o dano que essas árvores que estão nos canteiros causam. Me parece que eles associam... Professor, desculpe. Me parece que eles associam o dano à perda de folhas, que é uma coisa que acontece muito com a amendoeira, e ao fruto da amendoeira. Bom, vamos lá. Qual é a espécie que causa mais danos às nossas praias e às nossas galerias pluviais? Nós jogamos lixo todo dia na nossa cidade. Nós produzimos em torno, no Brasil, entre 1,2 a 1,4 quilos de lixo por dia. Algumas pessoas cuidam do seu lixo de maneira correta, né, ao consumir um produto, etc. e tal, não jogam na rua. Seres humanos jogam também na rua. E qual é o dano e qual é o trabalho que é feito para isso? Não é? Nenhum. A mesma coisa se aplica também às amendoeiras. Por que não existe, por exemplo, isso demonstra outra fragilidade, pelo contrário, né? Isso demonstra outra fragilidade do serviço urbano, serviço público urbano, que é a questão das limpezas e da forma como se trata esses bueiros, como eles são construídos, né? A necessidade de... Existe hoje bueiros com galerias que elas limitam a entrada vamos dizer assim, produtos que causem um entupimento. Então, você tem forma de você colocar redes
estruturas que impeçam a entrada tanto das folhas da amendoeira como do próprio lixo. Né? Quem causa mais dano? A questão das galerias pluviais. São as amendoeiras mesmo? Eu tenho minhas dúvidas, viu, Tiago? Eu acho que não são. Então, isso demonstra mais uma vez uma fragilidade. A fragilidade de quê? Da limpeza urbana que não é bem feita. Porque se cai folhas e cai amêndoa e se há limpeza, isso não teria problema na galeria. Segundo, essas galerias precisariam ter filtros que impedissem a entrada não só das folhas das amendoeiras e suas amêndoas, como também o copo plástico, como também sacola plástica, como também qualquer outra coisa, né, dejeto produzido pelo homem. Então, assim, na verdade, eu entendo isso como uma desculpa esfarrapada, né, para justificar um dano que causaram e não pensaram, vamos dizer assim, bem diretamente, nas consequências desse dano. Ou se não pensaram, pior, desconsideraram. Eu espero que não pensaram. Vou fazer uma análise um pouco mais comedida. Eu vou em consideração ou desconheceram a possibilidade dos danos a essas aves. Entendeu? Acharam que elas poderiam migrar para um outro local facilmente e lá habitar. Como nós fazemos, né? Nós somos despejados, né? Por boa parte da população que vive marginalizada nesse país é despejada de um local e depois é obrigada a procurar outro local para morar. Só que nem sempre na natureza e com os outros animais isso acontece dessa forma, né? O Ministério Público destacou, não é bem, não é a palavra, pediu que fosse apresentado o plano de manejo da fauna. Já é evidente Certo. que faltou um plano de manejo, a execução dele, se é que ele existe? Olha, isso gera várias dúvidas, né? Quando pede a apresentação, é para poder saber primeiro se existe. Provavelmente existe, certo? Segundo, é para saber o que esse plano de manejo previa. Porque nós temos, por exemplo, o IBAMA, o ICMBio, são excelentes órgãos de aconselhamento, de orientação, pessoas extremamente competentes que podem nos orientar na hora que a gente for fazer um empreendimento na nossa cidade, para fazer esse empreendimento com o menor impacto possível, Tiago. Entendeu? Então, esses órgãos estão lá abertos para todos nós, todo cidadão. E aí resta saber se quem fez esse plano de manejo da fauna levou em consideração e se realmente procurou, né, essas entidades antes de colocar aquele plano de manejo como sendo o executável, né, aquele que seria realizado. Então, aí tem várias questões em aberto que eu realmente não tenho essas informações. Assim como o Ministério Público também não tem, né? Acredito que boa parte da população de Ilhéus não tem essa resposta, né? De que se existe o que consta e se o que consta é o mais adequado ou não para aquela realidade, né? É mais adequado ou não para aquela situação, né? Como a gente chama de conflito, né? A gente não chama isso de problema ambiental, é um conflito. É um conflito ambiental, por quê? Porque traz um benefício para a população, uma ponte, melhora, escoa, diminui o estresse, é necessário para Ilhéus, né? É um benefício. Porém, ao se pensar nesse benefício, tem que dialogar com a população que vai ser imediatamente envolvida no processo. Entendeu? Então, essa ponte vai escoar aonde? Então, tem que ter um diálogo com essa população, onde ela inicia esse projeto e onde ela termina. E quais as consequências de tudo que está envolvido nesse projeto. Ou seja, retirar as amendoeiras tem que dialogar com a população da avenida,
tem que dialogar com a população de Ilhéus, né? Tem que dialogar com o cidadão ilhéense. Não pode chegar assim, eu vou cortar e vou cortar porque está no plano. Certo, e aí? E as consequências disso? Né? Será que a população realmente aceita substituir amendoeiras por palmeiras imperiais? Então, qual é o diálogo que existiu? Então, não houve diálogo na minha concepção. Foi unilateral, de uma maneira bastante truculenta e equivocada. O microfone estava desligado aqui. Professor, Desculpa. Fui eu que desliguei o meu. O senhor já classificou como positiva a reação da sociedade ao corte das árvores e também a comoção pelo impacto na vida dos animais, né? Me parece, professor, que esse aspecto positivo suscita também uma contradição de um sentimento que é muito comum aqui em Ilhéus, que é de apoio e de expectativa, que já foi maior, da chegada do Porto Sul, que é uma obra cujo impacto ambiental vai ser também grande, deve ser também grande, no território da Mata Atlântica, no corredor ecológico entre Itacaré, Uruçuca, Ilhéus. O senhor vê uma contradição entre a reação à derrubada das árvores na avenida e o apoio ao Porto Sul? Claro, tendo em mente a ressalva de que quem está defendendo as árvores agora da avenida não necessariamente é todo mundo que apoia o Porto Sul. Olha, Tiago, como eu falei no início, nós somos sujeitos contraditórios, né? O ser humano é um sujeito contraditório por si só. Não todos, né? Não todos, mas nós temos as nossas contradições. Nem sempre também, né? Não é o resto da vida, mas nós temos nossas contradições. Eu acredito que possa ter, sim, pessoas que são contrárias ao corte das árvores lá e são favoráveis ao Porto Sul. Primeiro, porque eu acho que possa ter, e eu enxergo isso até de maneira respeitosa. Eu respeito as pessoas que fazem isso. Por quê? Porque, às vezes, nós só vamos ter um senso de pertencimento a um dano ambiental quando esse dano bate na minha casa. Quando ele bate diretamente na minha casa, na minha porta, na minha casa, quando eu vejo. O Porto Sul está muito distante da boa parte da cidade de Ilhéus, né? O Porto Sul ele vai afetar uma área na zona norte da cidade. Então, nem todo mundo conhece, por exemplo, a beleza da Lagoa Encantada, que vai ser impactada, né? A APA da Lagoa Encantada. O Porto Sul está lá. Você falou do corredor central da Mata Atlântica. E nós temos um porto, projeto de um porto, dentro de uma APA, uma área de proteção ambiental. Isso demonstra, a meu ver, duas fragilidades. Primeira, nossa, que precisamos nos organizar e entender, né, o bem viver, né, aquilo que afeta o meu irmão, aquilo que afeta um bairro da cidade também me afeta. Por exemplo, eu moro no Pontal, eu poderia estar nem aí o corte das amendoeiras, lá na Avenida Soares Lopes, certo? Nem aí. Mas não, o contrário. O cidadão ele deve defender os seus co-irmãos, né? Isso é um princípio básico. É compaixão, é solidariedade na luta, na causa. E aí entra algo que é um sentimento de pertença. Eu acho que muitas vezes, eu não sei se é porque eu sou pernambucano, e pernambucano é meio barrista, né? A gente defende demais, tudo é o melhor do mundo. Pernambuco é o melhor carnaval do mundo, é o melhor queijo de coalho do mundo, tem as melhores praias do mundo, enfim, a gente tem esse senso de pertença muito grande, e eu acho que Ilhéus precisa ter isso também. Eu vim morar em Ilhéus porque é linda a cidade, tem belezas naturais sem igual, entendeu?
Você tem o Rio do Engenho, você tem a Mata da Esperança dentro da cidade, você tem um parque municipal marinho dentro de Ilhéus, e não existe, Tiago, projeto nenhum feito pela Câmara Municipal de Ilhéus e da Prefeitura para aproveitar essas riquezas, no bom sentido, né, da palavra, de aproveitar, né, trazendo um turismo sustentável, um turismo do cacau, do chocolate, que muita gente vem discutindo aí, o turismo de base comunitária, né, para vivenciar nos diversos assentamentos, quilombos, terreiros de candomblé, aldeias indígenas. Olha a riqueza cultural que Ilhéus tem, entendeu? A nossa juventude musical é riquíssima, riquíssima na nossa cidade. Se produz coisas belíssimas de arte. Tem aí a tenda de teatro popular, né? Está ameaçada a fechar, com pessoas extremamente competentes. Então, assim, como vamos ter ou quando, né? Vamos ter esse senso de pertencimento à cidade de Ilhéus, de fato, para entender isso, né? Que temos que lutar por ela, seja em que lugar for o empreendimento. E perceber que geração de emprego e renda pode ser gerado, sim, né? Através da educação, através de um turismo sustentável, através da questão ligada à produção de fármacos fitoterápicos da nossa Mata Atlântica, indústria, atraindo essas indústrias para cá. Nós temos aqui a Avatim, nós temos a Cachaça Rio de Engenho. Quais são os apoios que essas empresas locais, né, eu estou citando duas, né, vamos colocar mais aí, o pessoal que produz chocolate, né, vamos discutir colocar o chocolate, por exemplo, na merenda escolar de Ilhéus. Nós estamos na terra do cacau, do chocolate, e sequer discutimos essas questões. Isso demonstra uma fragilidade e uma fraqueza, uma pobreza enorme na Câmara Municipal. Desculpa a raiva, às vezes, de ver isso, porque eu me sinto assim, sentado numa botija com a cuia na mão. Essa é a sensação minha em Ilhéus. Eu estou sentado numa riqueza enorme e estou com a cuia na mão enquanto cidadão, enquanto pesquisador, enquanto professor universitário. E as universidades estão aí, gente. Ilhéus hoje é um polo científico-cultural. Para de falar bobagem sobre as universidades públicas, gratuitas e de qualidade. Parem de falar bobagem sobre Embrapa, sobre as instituições de pesquisas públicas que estão salvando vidas, né, nesse exato momento. Então, as pessoas precisam ter compreensão daquilo que é público, do que é nosso, né, e de que isso nos pertence. A cidade é nossa, a cidade não é do prefeito, seja ele quem for, né? A cidade não é do governador, seja ele quem for. A cidade não é do presidente, seja ele quem for, é nossa. Enquanto a população não acordar para isso, e é por isso que eu estou dizendo que eu vejo isso com muito bons olhos, que a população me parece que acordou, né? Eu digo que salve os voos desses periquitos, porque nos fizeram voar, né? Abrir as nossas mentes e voar um pouquinho mais das nossas casas e do nosso mundinho para observar a dor do outro e a beleza da nossa cidade. Os periquitos ajudaram a cidade a se ver melhor lá do alto. Com certeza, né? Nós estamos voando aí, estamos enxergando a coisa lá do alto, meu amigo. Professor, estamos voando junto. Professor, eu quero agradecer muito. Esse papo poderia durar mais e a gente vai ter uma outra oportunidade logo, né, nessa quinta-feira, com o cacique Ramon, com o ex-vice-prefeito Maravilha. José Henrique Abobreira, às 18 horas, no Facebook. Será um prazer Comércio. sempre. E eu agradeço mais uma vez e deixo aqui meu abraço à distância, porque a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento agora é ficar em casa, quem pode, e se cuidar para viver dias melhores em Ilhéus, não é isso? Isso. E vamos cuidar da nossa cidade. Nossa cidade é lindíssima. Ela merece um povo que realmente
brigue por ela, lute pela sua riqueza cultural, histórico-cultural, né? Sua riqueza socioambiental e, acima de tudo, né? Pela vida, a vida em toda a sua plenitude, né? Seja ela do que nós chamamos de animais silvestres ou da vida humana. É isso aí, irmão. Obrigado, gratidão sempre e fique em casa. Valeu, professor. Um abraço. Valeu, meu irmão. Abração.